por favor. Obrigado, boa tarde para vocês todas. Então, eu sou Paulo Wetty, normalmente me chamam de Paulinho por razões óbvias. Eu estou aqui em Brasília desde 2001, na verdade. Como o padre Thierry disse, eu fui monge beneditino na congregação de Subiaco, de uma província francesa, com uma casa aqui em Goiás, que era em Goiás Velho. A nossa comunidade fechou oficialmente em 2008, formalmente, mas desde 2003, 2004, que a comunidade vinha já se desfalecendo, né? O que é bom, como toda experiência cristã, a morte faz parte da ressurreição. Então tem coisa que tem que morrer mesmo. E foi bom, não foi ruim, apesar do sofrimento, né? Toda morte também tem, toda não, mas muitas das mortes têm um sofrimento ao redor. Então eu sou biblista de paixão, formação e profissão, já desde muito tempo que eu gosto disso, desde que minha mãe me largou num grupo de igreja, quando eu tinha 13, 14 anos, porque ela achava que eu precisava de conserto, que eu era uma pessoa muito antissocial, eu não tinha vida social nenhuma, então alguém disse para ela que igreja ajuda. Minha família não tem nenhuma tradição de igreja, então a minha mãe resolveu achar uma igreja perto da minha casa e me largou numa igreja lá. Ela disse que se arrepende até hoje, na verdade, disso, mas de qualquer jeito funcionou. E foi muito interessante, porque naquele momento, naquela comunidade, estava acontecendo um encontro ecumênico, onde eu conheci a maior parte das pessoas com quem eu convivo até hoje, inclusive de diferentes igrejas. Conheci a galera do MEB, do Movimento de Educação de Base, onde eu também comecei a ter contato com a galera do Paulo Freire, alfabetização de adultos. E aí, como adolescente nerd, eu fiquei muito animado com essa possibilidade. Então, aí acabei entrando para o mundo da Bíblia, porque no mundo da teologia, a Bíblia é uma coisa muito complicada. Aí eu gostava de coisa complicada e me ajudava na minha antissociabilidade, porque daí eu precisava estudar muito, não precisava me relacionar muito com as pessoas, né? Então me ajudava a ocupar meu tempo. Então por isso eu acabei gostando disso. E virei não só apaixonado, acabei estudando, isso acabou virando a minha profissão. E de fato eu tenho o privilégio de ter trabalhado nisso desde sempre. Eu acho que pouquíssima gente pode dizer isso, que eu desde os 15, 16 anos, eu sempre trabalhei onde eu me senti bem, onde eu tive prazer, e sempre sobrevivi da teologia. Nesse nosso mundo onde a teologia não é tão reconhecida, é meio difícil, né? Mas eu tenho esse privilégio. E como eu conheci a tradição monástica já desde muito cedo, e na minha trajetória como militante, ou como teólogo, como professor, eu me deparei muito fortemente com o mundo das espiritualidades. E na década de 80, para quem é um pouco mais velho, isso não era um assunto tão democrático e nem tão querido ainda. Pouca gente estava nessa onda. Eu acabei entrando muito como estudante e também como algo que me dava prazer, que é experimentar isso, estudar isso e poder compartilhar. E a vida monástica, o contato com a vida monástica certamente me ajudou bastante. Minha mãe antigamente era de tradição budista, quando ela veio para o Brasil, mas eu acabei entrando, quem sabe é por isso que eu gosto muito da vida monástica e do silêncio, mas aí eu depois acabei virando cristão por acaso, porque minha mãe achava que eu precisava de conserto, né? Não, mas eu gostei desse mundo, do mundo do cristianismo. Achei o mundo do cristianismo muito interessante, muito amplo, muito diverso. O mundo das igrejas, menos. Né? Tem uma diferença entre o cristianismo, os cristianismos e as expressões do cristianismo. Né? O mundo das igrejas é mais complexo, é mais difícil. Mas é desafiador e vale a pena a gente sempre conversar. Então, a nossa conversa aqui é sobre espiritualidade. Acho que, como o Thierry disse, que tem uma frase que é catolicismo social é um pleonasmo, né? Espiritualidade encarnada também. Desde a nossa tradição, ou de uma grande parte da tradição cristã. Tanto do movimento de Jesus, quanto das igrejas e das experiências que surgiram após a sua ressurreição. Né? Dizer que a espiritualidade cristã
é uma espiritualidade encarnada, é importante porque você sublinha, mas é um pleonasmo. Não deveria ser necessário falar disso. Quando a gente ouve a palavra espiritualidade, porque no Ocidente, em geral, nós somos muito bombardeados e a gente foi formatado por uma determinada escola filosófica do mundo grego, etc. Fomos bombardeados, a gente assimilou muito o iluminismo tradicional, positivista, etc. Quando a gente hoje, muita gente, pensando no senso comum, quando escuta falar de espiritualidade, ou quando escuta dizer vida no espírito, ou vida espiritual, sempre, na maioria das vezes, a imagem que vem, ou a experiência que aparece é algo privado, algo muito privado, isso é meu, da minha preocupação, é muito horizontalizado, essa imagem de que Deus vive no céu e de que nós vivemos na terra, e é imaterial, é desmaterializado, como se a vida espiritual, a espiritualidade, ou o caminho espiritual, a via espiritual fosse uma necessidade profunda, premente de se livrar de tudo que é material, do que é concreto. Então, quanto mais você se livra daquilo que é carne, corpo, matéria, mais espiritual, ou mais espiritualidade você tem. Quanto mais você se antissocializa, quanto mais você se privatiza, você com você mesmo e o seu Deus, então mais espiritual você é. Esse é um pouco o senso comum que se estabeleceu. E ainda muita gente pensa assim. E também porque nós somos acostumados a binários, né? A gente foi acostumado a isto ou aquilo, preto e branco, certo e errado, homem e mulher. E às vezes nem é com a palavra, com a partícula de conjunção, né? Com a partícula e. Muitas vezes é com a partícula contra, né? É o contrário. É uma coisa adversa, né? É o avesso. O certo é o avesso do errado, a mulher é o avesso do homem, ou vice-versa. Bom, vocês conhecem o papo. Então, essas dicotomias que viraram uma patologia no nosso jeito de pensar, nos atrapalhou muito. Graças a Deus, o Espírito Santo não... Ele pode cochilar de vez em quando, mas ele não dorme, né? E nunca dormiu, mesmo na tradição bíblica, é muito interessante que apesar da gente ter na tradição bíblica teologias hegemônicas, então primeiro é importante dizer que na tradição bíblica não existe uma teologia, né? Não existe uma teologia bíblica, são teologias. Cabe a nós aqui, quando abrimos a Bíblia, escolher qual que vocês vão querer. Não existe uma única imagem de Deus. Deus é apresentado de diferentes imagens. Não existe uma única experiência espiritual. Tem diferentes experiências espirituais. Mas, de qualquer maneira, apesar da gente ter algumas teologias hegemônicas na tradição bíblica, na formação do cânon, e na nossa tradição eclesiástica, nós temos algo que foi muito importante e que a gente foi redescobrindo nesses 2 milênios de encontro e desencontro com a Bíblia e com a nossa tradição, que é a presença e a experiência do Espírito, do que nós chamaríamos do Espírito Santo, o que na literatura a gente chama de vozes discordantes, ou na teologia a gente chama de profecia, experiências proféticas. Sempre teve na tradição bíblica, a Bíblia é um livro de muitas vozes, claro, sempre teve, são vozes em disputa, mas sempre teve vozes que intentaram ser hegemônicas, e aí a hegemonia sempre provém do totalitarismo e dos impérios. Então tem uma teologias imperiais que fazem parte do cânon, do escrito, e querem moldar o texto, mas aí o Espírito não dorme, ele não cochila muito, ele sempre aparece. Então, mesmo assim, a gente tem muitas vozes pipocando do Gênesis ao Apocalipse que discordam dessas teologias e dessas escrituras hegemônicas. Para nós que ou fomos ensinados, ou somos acostumados a saber o que é certo e o que é errado,
e alguém vai dizer isso para a gente, quando a gente se depara com essa realidade, a gente fica numa situação complicada, porque as Sagradas Escrituras, bom, falar de espiritualidade, eu sou biblista, né? Então eu não posso deixar de usar essa fonte. Quer dizer, nas Sagradas Escrituras, é você que escolhe qual fonte você vai beber. As Sagradas Escrituras não é uma fonte única, não é uma fonte, não existe um poço só lá. É você que escolhe. É a sua agenda política que escolhe. É o lugar social de onde você fala que decide, que define. É o que é que você quer ser quando crescer, que vai te orientar, o que é que você vai ler e o que é que você vai guardar do texto bíblico e das experiências que são relatadas nas comunidades. Se a gente pergunta no senso comum para algum grupo nas comunidades, qual é a imagem de Deus do Antigo Testamento? Se vocês perguntaram isso para alguém, o que é que vocês ganharam de resposta? Pensando no senso comum. Se vocês imaginam no Antigo Testamento, como é que é Deus no Antigo Testamento? Carrancudo, juiz, um juiz ruim, né? Tem juiz bom, mas um juiz ruim, o que mais? Violento, né? Assassino, sacrificioso, sacrificial, vingativo, né? Tem até uma tradução que diz que Deus é vingador, né? Essas traduções são terríveis, mas quer dizer o quê? Tem até traduções que dizem, né, Deus é o vingador, né? Uma péssima tradução, mas existe. Mas por que a gente tem essas expressões? Porque primeiro que a gente não tem costume de ler o texto, né? A gente vive da fofoca. Viva a fofoca. Não tem problema, a fofoca é ótima, mas a gente vive da fofoca. Então a gente não foi ler o texto. Infelizmente nem todo mundo é formado em direito que vai fazer acariamento, né? Do que você disse ou deixou de dizer, se é verdade. O que a gente devia fazer mais quando escuta coisa da Bíblia, viu? Quando alguém diz assim, está na Bíblia, a gente de fato devia olhar se está na Bíblia. Isso vale a pena esse esforço. Porque a gente vive da fofoca. Então essa foi a fofoca que muita gente passou, porque esse foi o jeito que muita gente encontrou de justificar a sua espiritualidade, o seu jeito de organizar a sua própria vida e de influenciar a política e a economia de quando eles viviam. Foi dizer que Deus é assim. E está na Bíblia. Não é ilegítimo. Você tem essas imagens no texto bíblico. Mas para os europeus, desculpem os europeus presentes, que normalmente há um tempo atrás, hoje não mais, viu? Mas há um tempo atrás tinham mais tempo e dinheiro, hoje já não é mais assim, mas há um tempo atrás era, né? E podiam pesquisar e fazer conta, hoje tem computador que faz conta para a gente, programas de Bíblia. Se a gente for olhar as imagens de Deus que são violentas, elas são infinitamente menores do que as imagens e textos bíblicos onde Deus não é violento. No Antigo Testamento, estou pensando aqui agora, sem falar do Novo. Onde Deus é carinhoso, cuidadoso, misericordioso, acompanhante, defensor de quem precisa, não é carrancudo, é corno convencido, você pode trair Deus, que Ele vai gostar de você do mesmo jeito, Ele disse isso, né? Vocês são pessoas ingratas, mas eu gosto assim mesmo, pode ser ingrato, não tem problema. Tem até um texto que na liturgia católica se canta, nas igrejas católicas em geral, tanto anglicanas quanto romanas em geral, tem um canto em português que é um texto de Oséias, que é aquele: a mãe será capaz de se esquecer ou deixar de amar algum dos filhos que gerou. Esse é do Isaías. A estrofe é bonita, que é do Oséias, né? O amor de mãe é como o amor de nosso Deus, tomou seu povo ao colo, quis nos atrair. Aí essa frasezinha do Oséias que é chocante: até a ingratidão inflama o seu amor. Um Deus apaixonado busca a mim e a ti. Quer dizer, não adianta você fazer piti. Deus vai gostar de você do mesmo jeito. Você pode ser ingrato, o que normalmente a gente é. Deus vai gostar de você do mesmo jeito. Por isso que tem aquele Salmo 139, que muita gente acha lindo, né? Que Deus está sempre onde quer que você vai. Mas quando você vai ler o Salmo, a pessoa está perturbada com Deus, né? Para onde a pessoa olha, Deus está. E a pessoa se perturba com isso. Assim, eu olho para cima, Deus está. Eu olho para baixo, Deus está. Eu me sento, Deus está. Eu vou para um lado, Deus está. A pessoa está perturbada já. Então a pessoa está dizendo assim: Deus, me erra, né? Assim, me erra. Que saco, me deixa.
E no fim das contas ela se dá conta, né, da metade do Salmo para adiante, ela se dá conta que, é assim mesmo, né? Fazer o quê? É melhor, dói menos, né? Vamos aceitar porque é menos sofrimento. Então vamos ser mais amiguinho, não vamos ficar brigando. Então, o que é essa conversa toda é para a gente dizer o que é que decide, na verdade, qual é a imagem de Deus que eu vou cultivar e eu vou espalhar. É o que é que você lê, é o que é que você decide ler no texto bíblico. Não é a Bíblia que decide quem é Deus. É nós, a nossa capacidade de escolha, a nossa vontade de escolha que vai decidir isso. Delfim Neto uma vez citou a Bíblia para justificar a pena de morte, há muitos anos atrás. Muita gente vai dizer, está lá na Bíblia, que você pode matar seu irmão se ele for infiel. Então, depende do que é que você lê. Para nós que somos cristãos e cristãs, a minha impressão é de que isso fica mais fácil, porque a gente não é judeu. Então a gente não tem, o Antigo Testamento tem uma autoridade minimizada na nossa tradição de fé. Ele tem autoridade, obviamente, mas ele tem uma autoridade que é suplantada pela autoridade dos evangelhos, do Novo Testamento, e eu particularmente sou do grupo de estudiosos que defende que existe um cânon dentro do cânon, mesmo dentro do Novo Testamento você tem uma autoridade maior que são os evangelhos, mesmo considerando que não é biografia de Jesus. É, de novo, uma reflexão teológica, espiritual de alguém. Mas, de qualquer maneira, você tem um cânon dentro do cânon. Para nós que somos cristãos, a experiência de Deus, ela é marcada, ela é avaliada pela experiência que nós fazemos de Jesus, o Cristo. E aqui vale a pena pontuar que Jesus, o Cristo, e o Cristo não é o mesmo Cristo de um pedaço do Antigo Testamento. O messianismo de Jesus não é o mesmo messianismo de Moisés, ou o mesmo messianismo do Isaías I, do capítulo 1 ao 39. Quer dizer, o messianismo de Jesus é outro, é diferente. Todo mundo sabe o que é Messias, né? Messias é alguém, normalmente macho, com poder, com dinheiro, que vai salvar o mundo. Ele, sozinho. Então, esse é o Messias. É uma pessoa, sozinha, que tem o poder, normalmente é rica, né? Tem exército, tem influência, é carismática, e ela sozinha vai salvar tudo. Esse é um tipo de messianismo que foi muito pregado por um pedaço do Antigo Testamento, e muita gente no Novo Testamento pensava nisso. E nós somos herdeiros dessa mentalidade. Por isso que a gente fala mal de quem, às vezes, das pessoas, porque a gente acha que a pessoa tem que resolver o problema. Para quem votou no Lula, eu não estava aqui, não pude votar no Lula, mas para quem votou no Lula naquele tempo, todo mundo achava o Lula vai resolver. Para quem votou no Collor, a mesma coisa, né? O Collor vai resolver, ele vai resolver, alguém vai resolver. Na família supostamente tradicional, é o pai, quando tem família normal, assim, bonitinha, né? É o pai que vai resolver. É uma pessoa sempre que resolve tudo. Esse não é o tipo de messianismo de Jesus. Mas, então, voltando a nós. Para nós que somos cristãos e cristãs, parece que é mais fácil, porque nós temos um modelo a seguir. Como viver a espiritualidade cristã nos dias de hoje e o que é que ela é? Para nós estaria fácil, porque é só olhar para essa figura que é Jesus e para os textos que falam de Jesus, particularmente os evangelhos. De lá a gente tem um pouco o modelo, ou as características, ou os desafios, ou as orientações, o que é que a gente queira chamar disso. Isso é um pouco o que é como viver essa experiência de Deus hoje em dia. Por que eu acabei de dizer que espiritualidade encarnada é um pleonasmo? Porque na nossa tradição, que nos faz diferente de outras, inclusive, a revelação de Deus e a revelação da vontade de Deus para nós não se faz num livro, não se faz num objeto. A revelação de Deus é uma pessoa, que é Jesus, o Cristo. O tipo de Cristo que é Jesus, não aquele outro que resolve tudo. Então, portanto, quando a gente vai pensar o que é a espiritualidade, é só olhar
quem é Jesus. O que é que significou essa entrada de Deus que se fez gente na história, numa pessoa, num idioma, num contexto, para a gente poder ter isso como modelo para pensar hoje como é que nós, que experimentamos Jesus, que experimentamos Deus na comunidade privadamente, quais são os desafios que isso nos leva a concretar. O que é que a gente tem que fazer hoje em dia? E quais são as características disso? Então, para ir fechando, eu imaginei que quando a gente fala da espiritualidade cristã, uma primeira coisa é, toda a espiritualidade em qualquer religião, ela é marcada pela exigência fundamental de escutar. Então, essa é uma primeira coisa, para mim, fundamental quando a gente está pensando em espiritualidade encarnada. Do mesmo jeito que Deus se encarna em Jesus, que vive na história, num determinado tempo, e que, pelo que nós sabemos, ele escutou Deus, foi obediente até a morte na cruz e blá blá. Então, a primeira coisa é escutar. De novo, a gente tem que perguntar quem a gente escuta. Toda a espiritualidade é o exercício da escuta de Deus. Perfeito. Então, como é que Deus fala? Para os meus alunos e alunas, a galera é muito obediente, eu sempre peço para a galera pegar a Bíblia, porque sempre a Bíblia disse, né? A Bíblia falou. Então, pega a Bíblia e põe no ouvido. Eu espero alguém reclamar, porque alguém vai reclamar sempre. Professor, o senhor está querendo dizer o quê? Está escutando alguma coisa? Aí, não, né? Não está escutando, porque Bíblia não fala. Quem fala somos nós quando abrimos a Bíblia. Não é a Bíblia que fala. Sou eu que falo. E eu falo a partir de onde? Eu tenho um lugar, eu tenho sexo, eu tenho classe social, eu tenho agenda política, eu tenho contexto cultural, eu sou uma pessoa sincrética, eu não sou raça pura, eu tenho influências de diferentes ambientes. Então, isso é uma coisa muito fundamental. Então, a pergunta da escuta é quem eu escuto, como eu escuto. Para a gente poder pensar isso é escutar Deus. Porque Deus, quando Deus abriu a boca, o que aconteceu? O mundo aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Então, se eu quero escutar Deus, quem é que eu preciso escutar? O que é que eu preciso escutar? Meio lógica aristotélica, né? Quer dizer, Deus falou, o mundo aconteceu. Então, se eu quero escutar Deus, logo, eu preciso escutar o que Deus falou. O que é que Deus falou? O mundo. Esse foi o que Deus falou. A palavra de Deus não foi um instrumento de comunicação, uma decodificação de um pensamento. Não, foi um acontecimento. Foi o mundo. A natureza, as pessoas, as relações, o pecado. Isso tudo aconteceu. Então, quem que eu escuto? Acho que essa é uma primeira característica para a gente poder, desde uma determinada perspectiva cristã, pensar quem eu escuto, onde está meu ouvido, né? Eu estou antenado para quais canais. Então, isso é bastante, que vozes está passando por aqui. A outra característica fundamental da espiritualidade espiritualidade sempre tem a ver com o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Quando Deus sopra, a vida acontece. Quando Deus fala, a vida acontece. Quando Deus respira, acontece a morte e a vida. Uma outra característica fundamental da espiritualidade cristã é estar atenta à ação do Espírito Santo, ou do Espírito de Deus. Contemplar isso. Então, essa é uma atitude muito fundamental de qualquer espiritualidade, é a atitude da contemplação. E por que eu contemplo? O que acontece quando a gente contempla? Vocês já pararam para contemplar alguém? Sem parecer assédio? Tipo numa coisa meio romântica. Vamos pensar numa coisa romântica, para não parecer assédio. Vocês já pararam para contemplar alguém? O que acontece com você? Depois de um tempo. Você contempla alguém, o que acontece?
a gente muda. O lance é esse, a contemplação, ela é produtora de mudança, sempre. Contemplar é o exercício da abertura para você mudar o que você antes pensava ou sentia. Isso muda. É você mudar de teoria. A contemplação te ajuda a fazer uma outra teoria. Você pensava, sentia uma coisa. Quando você para fazer essa experiência da contemplação, você sai diferente. Mudou. Você mudou. Não foi a outra pessoa que mudou. Não foi o objeto, não foi a cachoeira que mudou. Não é o pôr do sol que mudou. É a sua perspectiva sobre isto que mudou. Isso é a metanoia, né? Por isso o Espírito Santo é muito fundamental. O Espírito Santo ele é muito perturbador. E essas são duas imagens muito fundamentais que para a espiritualidade encarnada a gente precisa recuperar, que é a experiência da perturbação e a experiência da excentricidade, que a gente esqueceu dela. Tanto que isso virou xingamento na nossa sociedade, né? A nossa tradição linguística categoriza perturbação e excentricidade como xingamento. Está no lado negativo de palavras que você não deve falar para alguém. Mas elas são duas palavras, são duas experiências estruturantes da espiritualidade cristã. Perturbação e excentricidade. Voltando ao Espírito Santo, se a gente pergunta no senso comum de novo, qual é a imagem do Espírito Santo mais comum? É uma imagem racista, inclusive, pombinha branca, né? Não pode ser cinza, negra, não é branca. É branca. Pomba negra é do capeta, né? Não pode. É bem racista essa, mas tudo bem. E eu nem sei porque que é pomba. Bom, a gente sabe porque é um problema de interpretação dos textos do batismo de Jesus, né? Mas tudo bem. Mas tem outras duas imagens que a gente também conhece e que a gente escolheu nunca falar delas e nunca pregar sobre elas. Quais são as outras duas imagens que a gente conhece? Línguas de fogo e... Tem um adjetivo a mais na tradução. Impetuoso. Não é só vento. É um vento que tira as coisas do lugar, que sacode. Joga os papéis no chão, as pessoas que têm saia têm que segurar a saia, não pode ser que nem a Marilyn Monroe, né? Tem que segurar a saia, os cabelos ficam sujos de poeira, para quem tem cabelo, né? E essas duas imagens, convenientemente, ou não sei se nós ou alguém nos fez esquecer delas. Que é exatamente essas duas experiências. E o que é que provocou essa experiência de línguas de fogo e de vento impetuoso para quem na Bíblia experimentou? Qual foi o resultado? Coragem. Sair, foi para fora, sim, sair de si mesmo, si mesma, né? Falar descontroladamente, tem gente que fala demais, né? Mas falar, abrir a boca, mudar de lugar social, que é sair, o sentimento de que você faz parte de alguma coisa que não é só sua, você está junto com mais gente, e a experiência de entender gente que normalmente você não entenderia. Então, acho que essas são duas experiências muito fundamentais que a gente precisa guardar de novo e reclamar isso no nosso vocabulário teológico e espiritual. De perturbação, porque isso é perturbador. É uma perturbação, né? O negócio fica balançando, fogo arde, não é tranquilo, e muda você de lugar, faz você sair do lugar. Que é essa coisa do apaixonamento. Por isso, a experiência do Espírito de Deus, ela é apaixonante, com toda a força da palavra que nos fizeram também botar na categoria de ruim. Se apaixonar é ruim, é uma aventura. Tem que amar alguém. Apaixonar não pode, só quando você é adolescente. Quando você é mais velho, você tem que amar alguém, não apaixonar. Mas a gente precisa recuperar isso, porque ela é excêntrica. Essa da excentricidade, de pôr para fora. Para terminar, a outra coisa muito fundamental é, quando você sai para fora, né? Quando você sai de si, o apaixonamento
que é que o apaixonamento ou sair de si provocou naquela experiência? O que a gente, na tradição bíblica, chamou de diaconia, ou de serviço, que é a exigência fundamental de quem faz a experiência de Deus de continuar a diaconia dele. Qual foi a diaconia de Jesus? O que é que Jesus fez na vida? Então, muito importante também que Jesus mandou fazer discípulos, né? Não membro de igreja. Uma coisa bem diferente. Então, essa é uma coisa, primeiro, muito fundamental. Quer dizer, a diaconia de Jesus tem a ver com fazer gente discípula, não membro de igreja. Claro que fazer membro de igreja é importante porque tem que pagar o dízimo, tem dinheiro, tem que pagar o gasolina dos padres, tem que pagar os paninhos, né? Tem que ter paninho limpo, hóstia boa, não pode ser estragada, custa dinheiro, tudo bem, tem que ter gente na igreja. Mas não é esse o primeiro objetivo. Quer dizer, o primeiro objetivo é fazer gente que é discípula. O que é que Jesus fez? Então, a primeira pergunta tem, o que é que Jesus fez? Quais foram... Então, ele está preocupado com a doença das pessoas. Então, essa é uma coisa muito fundamental. Então, para quem... No mundo protestante a gente chama de escola dominical, no mundo católico romano é catequese. No fim da catequese, o que a gente tem que perguntar para os meninos, para as meninas? Você está preocupada com as pessoas doentes da sua comunidade? Claro que saber o Pai Nosso, a Ave Maria, o terço, quando é que senta, quando é que levanta, se pode, se não pode, é importante. Saber o catecismo é fundamental. Continuem fazendo isso. Mas a pergunta para passar de ano, ou para dizer se pode fazer primeira comunhão ou não, não devia ser essa. A pergunta é, o que é que Jesus fez? Curou as pessoas. Qual é a pergunta que tem que fazer para as crianças? Vocês estão preocupadas com as pessoas doentes na sua comunidade? Vocês estão fazendo alguma coisa? O que mais que Jesus fez? Ensinou as pessoas, ensinou coisa boa. Ensinou que tem que ser solidário, ensinou que tem que compartilhar aquilo que você tem, ensinou que você tem que se preocupar com quem tem menos, ensinou que discriminação é pecado, ensinou que quem está doente precisa mais do que quem tem. Então, a pergunta fundamental no final da catequese é, você é uma pessoa mais espiritual? E aí, mais espiritual significa o quê? Você está mais parecida com Jesus? Você está rezando que nem Jesus? Pedindo a unidade, pedindo que o reino de Deus venha, pedindo que o pão de cada dia seja para todo mundo, não só para 20% da população mundial, pedindo que todo mundo tenha acesso à mesa, não simplesmente 20% da população. Você é uma pessoa mais espiritual? Você gasta seu tempo para pedir isso? Etc. Então, esse é o serviço de Jesus. Então, por isso, na minha humilde opinião, essa junção a gente não pode nunca mais esquecer e recuperar essas palavrinhas. E como eu sempre puxando o saco do mundo beneditino, da tradição beneditina, para terminar, minha impressão é que, acho que desde muito cedo, a vida monástica, que não começou com São Bento, né, começou antes, com Santo Antão e outros antes dele, se deu conta disso. Quando a igreja institucional se vendeu ao império e se adaptou a ele, os místicos e os espirituais, aqueles que resolveram continuar a espiritualidade de Jesus, foram para o deserto. A galera diz normalmente é lutar contra o demônio e encontrar Deus. E é verdade, isso não é mentira. Mas o que é lutar contra o demônio e encontrar Deus? É manter exatamente essa excentricidade, diaconia, apaixonamento, capacidade de escuta e de transformação que a gente precisa cultivar. E aí São Bento, a regra de São Bento juntou isso numa tradição muito bonita, que em latim a gente guardou, em línguas germânicas não, que é a oratio, que é a oração. Para a regra é ora et labora. Em português ou em latim a gente fala oração, que é ora e a ação. Por isso a gente também brinca no latim, que é fundamental para a nossa espiritualidade, é um desafio para a gente. A minha impressão de que esses grupos todos que tem aqui no CCB experimentam isso e propagam isso, é a conversão. Que a gente pode brincar também com a palavra de conversação. Em latim, conversatio ou conversio. Que quando a gente fala,
é quase o mesmo som. Então, isso ajuda muito a gente guardar na memória. Que a conversa, a conversão, o diálogo é fundamental. Isso é só uma provocação, de fato. Eu escrevi um texto que depois eu vou deixar aqui com o Thierry, com a Ana, para que depois vocês podem olhar e compartilhar e criticar, fiquem muito à vontade. Ele é um borrador, é um draft, é um rascunho. Eu fiz de quarta-feira, eu cheguei de viagem quarta-feira, então de quarta para hoje de manhã eu fiz muito rápido. E fiquem muito à vontade de compartilhar. Tem mais coisas aqui do que eu disse aqui, em termos de Bíblia, e é só para provocar. Então a gente escuta agora os outros grupos e aí continuamos a nossa conversa e eu espero ter colaborado. Obrigado.